Reaproveitamento de potes. Potes reaproveitáveis. Podemos reaproveitar a embalagem cortando e fazendo potes úteis. É, Potes úteis. É, Utilização de lixo reciclável para fazer novos objetos. Você pode pegar um pote de plástico, cortar ele no meio. É, Depois de cortar o pote de plástico no meio, você tem um novo tipo de pote. E esse pote é utilizado, dá uma nova vida útil ao objeto. Utilização de potes e embalagens para outros fins. Você pode utilizar potes de plástico mais duro, plástico mais mole, e cortar esse pote para poder fazer algum outro objeto. Dá para fazer objetos artísticos, objetos de alumínio, objetos de plástico, como enfeites, adornos e coisas assim. Esses objetos são ferramentas utilizadas, são ferramentas de corte desse objeto, ferramentas que tem em qualquer lugar você encontra esse tipo de ferramenta e esse objeto, se ficar muito bonito, pode ser vendido. Objeto bem acabadinho pode ser vendido em feiras, em comércios, coisas assim. Em feiras mais ou menos, como produtos, lembrancinhas, essas coisas do gênero. O plástico tem que ser sempre utilizado como algum outro tipo de objeto. Utilização de plástico como objetos é bom. E aproveitar os objetos de plástico. Os plásticos podem ser é, cortados de várias formas. Então é um tipo de tesoura que você corta em vários pontinhas, faz várias pontinhas com aquela tesoura ali, dá para cortar o plástico com aquilo. Se for uma tesoura boa e própria para plástico, né? No lugar de você comprar o acrílico, você pode utilizar o acrílico para enfeitar mais o seu plástico, seu objeto ser mais bonito. A quantidade de acrílico para a quantidade de plástico tem que ser vista, né? E o objeto tem que ser desenhado antes de ser feito. Porque você já tem um planejamento prévio, né? Tem um planejamento prévio para não errar, né? Um desenho, um, um esboço do que vai ser feito, né? Um desenho, depois um desenho mais detalhado para você, um esboço, se tiver com pressa mesmo, e fazer esse objeto. E com o tempo você vai fazendo desenhos mais detalhados desse objeto e tendo objetos mais elaborados, mais direitinho, design, né? O objeto é mais bem feitinho. Design plástico, né? Que é a tal de artes plásticas, né? Você consegue tirar objetos, embalagens que não se utilizam mais para objetos desejáveis. O desejo pelo aquele objeto desirê, né? O desejo para aquele objeto é bom para você não ter, para você ter a venda dele, é um objeto desejável. Ter desejo pelo objeto, fazer a pessoa se interessar por aquele objeto. Você tem que ter um bom design do objeto e uma boa função para aquele objeto, explicar para que ele vai ser utilizado. E a utilização de objetos novos, misturar objetos novos com objetos embalagens antigas, né? O acrílico, para acrescentar a embalagem de plástico, um pouco de acrílico em alguns detalhes, você consegue ter um objeto mais bonitinho, mais desejado para poder ser vendido, né? Pote. Era um pote de embalagem, virou um pote de objeto e foi vendido como pote. E criatividade, falta de criatividade danada, fazer um pote virar um pote melhorzinho para poder ser vendido. Porque você não utilizaria embalagem, você fica meio mal falado no local, utiliza embalagem. Mas
você utilizaria um pote, um pote para determinado produto, com um acrílico novo, colocar um acrílico para ficar legal, fazer alguns detalhes novos, fez um adorno no acrílico, fez um pouco de um pouco de coisas no objeto, né? O vazado, o adorno, o desenho no objeto mais desenhado, né? Quem tem o tal de pirógrafo consegue fazer no objeto de plástico mesmo uns adornos, uns vazados desenhados na parte que não vai ser utilizada. Tem uma coisa bonita, né? As pessoas compram. E com o acréscimo de acrílico, não parece a embalagem. Se você soldar o acrílico nele, fazer a soldagem do plástico com outro plástico, com acrílico ele gruda, né? Usar uma determinada cola depois para ficar mais forte a emenda do objeto. Utilizar pote de ferro grande que você jogado fora e fazer vazados nele para virar um pote bonito, né? Usar o latão misturado com o pote que você jogado fora, que é a lata com o latão. Utilizar o latão em alguns adornos da lata que ia ser jogado fora, como vazados, adornos fora sem ser vazados, como que fala, relevos, utilizar relevos na lata, com latão, fazendo pequenas soldas com latão na lata. Temos vários detalhes e adornos em alto relevo. É uma boa coisa a ser feita. Utilizar embalagens de vidro, né? Fazer desenhos sem usar jateamento, utilizando desenhos com desenho tinta de vidro, né? Fazer tinta para vitrais, né? Fazer vitrais. Pega e utiliza no potinho de vidro a tinta, passa o verniz, usa a tinta, fica do mesmo formato que o antigo produto, sem utilizar jateamento, só com a tinta mesmo. Já vende e você tem um produto que precisa de reparo. Se o produto quebrar ou machucar a tinta, tu vai lá, traz de volta, cobra um dinheiro e faz o reparo do objeto de vidro, né? Jateamento faz mal para a saúde, não é bom utilizar não. Mas utilizar uma retificadora no vidro, né? Com a broca de vidro, já feita a broca ou aquela pastilhazinha de rodar para vidro. Fazer o desenho também é interessante usando uma máscara, é bom, mas não o dia todo, faz mal também, mas faz menos mal que o jateamento. Usar a retificadora no lugar de jateamento já é uma boa coisa. Fazer em cristais, desenhos em cristais com o retificadora, com a broca apropriada para cristais. Você pode fazer vários desenhozinhos e tornar o objeto mais vendível. E utilizar desenhos em copos de cristais, esses copos escrever nome da pessoa, né, como lembrancinhas, e coisas assim de empresa. É legal, utilizando retificador é uma boa.